Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um dos irmãos. Amém. Mais uma vez, um grande privilégio poder partilhar da palavra do Senhor. Nós temos trabalhado esse tema dos 5 solas aqui, né? Começamos aí no último domingo, domingo passado, né, na verdade. Falamos sobre sola escritura e hoje falando sobre sola gratia, né? Somente a graça do Senhor, como princípios fundamentais da fé cristã. Então, que privilégio podemos discorrer um pouco mais sobre isso através da exposição da palavra do Senhor. Eu peço que os irmãos estejam abrindo suas Bíblias e hoje nós trataremos de um texto que está lá em Tito, no capítulo 2, verso de 11 até 15. Tito, capítulo 2, verso 11 até o verso 15. O apóstolo Paulo, em sua carta pastoral a Tito, capítulo 2, verso de 11 a 15. Que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, de forma justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas. Também exorte e repreenda com toda a autoridade. Que ninguém despreze você. Vamos orar. Ó Deus, que a tua graça e a tua misericórdia estejam sobre o teu povo nesse instante, durante a exposição da tua palavra. Em Cristo Jesus pedimos. Amém. Amém. Meus irmãos, Paulo, nessa epístola de Tito, a Tito, faz uma inversão na sua metodologia. Normalmente nós olhamos para as cartas de Filipenses, de Efésios, aos Colossenses, nós olhamos para Romanos e vemos que o apóstolo Paulo costuma trazer a doutrina em primeiro lugar, e então ele traz a parte prática, mas aqui alguma coisa está diferente. Então, nessa abordagem, primeiro ele dá o preceito, depois orienta a conduta. Primeiro ele ensina a teologia, depois ele ensina a ética. Meus irmãos, aquilo que cremos afeta a nossa conduta e não pode se sustentar sem fé, obviamente. A doutrina não é mais importante do que a conduta, mas a conduta está condicionada pela fé em Cristo. Por essa razão, Paulo fundamenta todas as exortações desse capítulo em um resumo do Evangelho, seja ela quanto à sua beleza, a sua profundidade, o seu significado. É praticamente insuperável aquilo que ele traz aqui para nós. Conforme o ensino de Paulo, a doutrina determina a ética. A teologia, ela, assim como um rio, ela desemboca na sua conduta. Aqui umas palavrinhas da teologia. A ortodoxia produz a ortopraxia, ou seja, aquilo que aprendemos do que é a doutrina do Senhor, ela vai apontar para a prática. A ortopraxia é a prática daquilo que temos do Senhor a partir da sua palavra. Interessante como John Stott aborda essas formas, essas duas formas, como legítima, desde que esse elo indestrutível que existe entre doutrina e ética sempre esteja firme, muito firme em nossos corações. Nós vamos olhar para a palavra do Senhor e interpretar essa palavra do Senhor e saber que a graça do Senhor tem sido o nosso alimento todos os dias. Então a gente destaca alguns pontos como introdução a isso que nós aprendemos. A vida pura é consequência direta de uma teologia pura.
A decadência moral instalada, infelizmente, em algumas igrejas contemporâneas, ela denuncia o quão frágil é a nossa teologia. Por isso nós estudamos, por isso é importante nos apegarmos à palavra do Senhor. Onde a doutrina é ignorada, torcida, ou adulterada, dificilmente vai haver santidade nesse lugar. A vida pura é resultado de doutrina pura. A teologia, meus irmãos, é a mãe da ética. Assim como o homem crê, assim ele age, assim ele é. O que nós cremos? O que você tem crido? Em que você tem crido? Para mostrar aquilo que, como um cristão, deveria ser. A transformação nos relacionamentos é o resultado direto da transformação da graça. Depois que Paulo falou dos relacionamentos transformados, aí do verso 1 até o verso 10, nosso texto é mais para frente, mas do verso 1 ao verso 10, ele deu a fundamentação teológica para que essa transformação aí do verso 11 até o verso 15 acontecesse. Paulo falou do padrão divino para os homens, para as mulheres idosas, para os homens idosos, para as mulheres recém-casadas, para os jovens solteiros, para os líderes, para os servos. Tarefa de casa para vocês, meus irmãos. Leiam o verso de 1 a 10. Contudo, esperar relacionamentos transformados sem a graça de Deus, é impossível. Primeiro o homem é transformado pela graça, só depois ele experimenta relacionamentos transformados. A conexão entre a doutrina e a vida, ela é absolutamente necessária para que haja uma igreja saudável. A doutrina e a graça, a doutrina e a vida, ela é absolutamente importante, necessária para que haja uma igreja saudável. O espírito desse pós-modernismo, ela repudia a ideia de verdades absolutas que nós encontramos na palavra de Deus. Verdades que falamos a respeito das Escrituras, verdades que falamos a respeito da graça, verdades que falamos a respeito da fé, verdades a respeito de Cristo e verdades a respeito do Deus único e suficiente para toda a nossa vida. Ele é o Criador. Essa é uma verdade que não se pode combater. É uma verdade que transforma e transcende, independente se você crê ou não. Um Deus, Ele se põe presente, é Ele que transforma as nossas vidas. O nosso coração pulsa, a nossa respiração, ela acontece, nossos pulmões se enchem, porque há um Deus. E esse Deus, a um estalar dos dedos, Ele pode remover toda a vida humana. E isso seria justo, porque toda a humanidade pecou contra Deus. Toda a humanidade está inimiga de Deus nesse instante. Porque todos pecaram e precisam da graça, da glória do Senhor. As pessoas desprezam o conhecimento e correm atrás de experiências. Quantas coisas eu já ouvi. Como as pessoas necessitam de alguém falando: meu irmão, o Senhor mandou te falar isso. Como as pessoas procuram por essa palavra. Quando esse dia chegar, que alguém vai chegar para mim: meu irmão, o Senhor mandou te dizer uma coisa. Leia a palavra. Leia a palavra. Como é bom se alguém dissesse isso para nós todos os dias. Mas como estamos em Cristo, nós sabemos que precisamos da palavra todos os dias. Aquilo que é da sensação, as pessoas não querem pensar, mas elas querem sentir. Aquilo que são as sensações, as emoções, tomou lugar daquilo que é racional. Infelizmente, muitas igrejas abandonaram a sã doutrina e ainda pensam, lógico, equivocadamente,
que podem viver de forma agradável a Deus. Isso é um absoluto engano. O Espírito Santo nos guia na verdade e não longe dela. Existe uma estreita e inquebrável conexão entre a doutrina bíblica e a vida que agrada a Deus. Os que desprezam a doutrina acabam caindo nesse relativismo moral. A impiedade sempre, assim como um rio, desemboca na perversão. Nós vamos errar, nós vamos estar longe do Senhor, nós vamos cair feio. Então vamos olhar um pouquinho mais a fundo a respeito da graça, para uma vida santa, buscando essa conexão entre doutrina e dever. Aí no verso 11, a gente vê nesse primeiro tema, a manifestação da graça. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Só podemos ter uma vida santa por causa da epifania, e fique com essa palavra, epifania, é a manifestação do Senhor, é a manifestação de Deus presente. Você consegue enxergar, é explícito aquilo que o Senhor tem manifestado. Essa é a epifania da graça de Deus. Ela sempre existiu, Deus sempre foi gracioso. Porém, em Cristo, essa graça despontou. Meus irmãos, aqui a gente consegue perceber esses dias atrás nós estávamos com o nosso clima, quando não estava chovendo, por dias, aquela fumaça que mal nós víamos o sol. A gente conseguia ver o sol, na verdade, ele bem redondinho, porque havia tanta poluição, tanta sujeira no ar, que parece que a gente não conseguia enxergar direito. Então eram nuvens, era poluição. Imagina o tempo todo dessa forma. Foi assim até a aparição de Jesus, a graça manifestada, a epifania do Senhor personalizada em Cristo. Assim como o sol que nasce de manhã, assim apareceu o Senhor, o Rei entre nós, o Deus entre nós, encarnado entre nós. Essa é a graça revelada. A graça de Deus brilhou como o sol sobre aqueles que viviam nas regiões de sombra da morte. Essa graça se manifestou quando Jesus nasceu, cresceu numa carpintaria e morreu numa cruz. Essa graça brilhou quando os seus lábios se ouviam palavras de vida eterna, quando ele curava os enfermos, purificava os leprosos, lançava fora os demônios e ressuscitava os mortos. A graça resplandeceu quando o Filho de Deus entregou a sua vida na cruz e reassumiu na gloriosa manhã de domingo na ressurreição. A graça se manifestou para resgatar o homem do seu maior mal e oferecer a ele o seu maior bem, que é Cristo, a nossa única esperança de vida, a nossa única esperança de paz com Deus novamente. É importante que a gente olhe alguns aspectos em relação a essa epifania, essa manifestação da graça. Qual é a origem da graça? Paulo fala da graça de Deus. Graça tem sua origem em Deus, ela emana de Deus, embora Deus sempre tenha sido gracioso, pois é o Deus de toda a graça. Ela se tornou visível em Jesus Cristo. A graça de Deus foi esplendorosa, ela foi mostrada em seu humilde nascimento, em suas graciosas palavras, em seus atos, movidos principalmente de compaixão, mas sobretudo, a sua morte mostra a graça de Deus sobre as nossas vidas, ressuscitando o Senhor. A graça de Deus é totalmente imerecida para nós. Não há nada em nós que reivindique o amor de Deus, não há nenhum merecimento em nós.
O amor de Deus tem nele mesmo a sua causa. A graça, meus irmãos, é um favor imerecido. Deus trata de forma benevolente aqueles que merecem o seu juízo. E agora vamos olhar para a natureza da graça. Nós vimos qual é a origem, qual é a natureza da graça. A graça de Deus, ela é salvadora. A graça é o favor superabundante de Deus pelos pecadores indignos. A graça de Deus representa o favor gratuito de Deus, aonde a bondade espontânea, mediante a qual Ele intervém para ajudar e para livrar os homens em Jesus. A graça de Deus desponta assim como eu disse, um sol sobre o mundo escurecido pela sombra da morte. Esse é o nosso Senhor, trabalhando em favor daqueles que não mereciam a graça. Ele trouxe Jesus para nós. Amém. William Hendriksen, ele vai dizer o seguinte, ele define a graça da seguinte forma: a graça de Deus é seu favor ativo, que outorga o maior de todos os dons a quem merece o maior de todos os castigos. Ele dá o dom da vida para quem merecia a morte. Por isso a graça triunfa sobre a nossa iniquidade. Ela é maior do que o nosso pecado e melhor do que a nossa vida. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Somos salvos pela graça, vivemos pela graça, dependemos da graça, nada somos sem a graça. E por causa da graça, embora perdidos, fomos achados, embora mortos, recebemos a vida. E que alegria! E até onde se estende essa graça? A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A epifania, a manifestação da graça, não alcança todos os homens quantitativamente, mas a todos os homens qualitativamente. A salvação, ela é universal, no sentido de que alcança todos aqueles que são comprados para Deus, procedentes de toda língua, povo e nação, mas não no sentido de todos os homens sem exceção. A salvação é universal porque ela alcança todos os homens sem acepção, mas não a todos os homens sem exceção. Não há universalismo na salvação, meus irmãos. Infelizmente, aliás, felizmente, como diz a palavra do Senhor, a salvação é para aqueles que crerão em Cristo Jesus, para aqueles que creram no Senhor. O que a Bíblia ensina sobre a universalidade da graça de Deus é que ela rompe todas as barreiras, derruba todos os preconceitos e alcança pessoas de todos os gêneros, idades, posições. A gente vê isso no verso de 1 a 10. A graça é acessível a todos, homens, mulheres, idosos, jovens, escravos, senhores, judeus e gentios. E essa palavra, como pastoral a Tito, ela aponta algo que naquele período, dentro daquela igreja, dentro da comunidade de Creta ali, Paulo estava orientando a Tito, porque certamente já estavam acontecendo acepção de pessoas. Então, uma das coisas importantes que Paulo faz questão e indica aqui é dizer: olha, a graça é para todos, aqueles que creem, aqueles que crerem. Então, tenha bom ânimo, Tito. Aprenda do Senhor, aprenda o que é essa graça em Cristo Jesus. O plano de Deus tem sido revelado a todas as classes de homens e todas as raças, inclusive servos e chefes, vassalos e reis, pobres e ricos, ignorantes e sábios. Meus irmãos, a graça tinha sido conhecida apenas pelo povo judeu, que estavam sendo salvos por serem povo de Deus. Mas desde o Antigo Testamento nós já vimos indícios
e falas dos próprios profetas, daqueles que traziam consigo a palavra do Senhor, mostrando que não seria somente os gentios, os judeus, mas que haveria um povo longe dos judeus que também alcançariam. Nós estamos aqui para provar isso. Nós temos provado do Senhor, nós temos experimentado do Senhor e sido experimentados por Ele. Nós vemos o Senhor agindo em nossas vidas. Amém. Trazendo grande salvação para nós também. E louvamos a Deus por sua maravilhosa graça. Meus irmãos, um segundo ponto a respeito da graça, que a gente vai olhar a partir do verso 12 e 13, a pedagogia da graça, o ensino, como o Senhor nos ensina a respeito da graça. Verso 12 e 13, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. E aqui ele vai falar de algumas verdades para nós. A graça nos educa para renegarmos o mal. A graça de Deus é pedagógica, ela é educadora, ela nos ensina a viver. O primeiro destaque de Paulo é que a graça nos educa mediante a forte disciplina de renegarmos a impiedade e as paixões humanas. Vamos dar uma olhada nisso. Renegar significa renunciar, abdicar, ser capaz de dizer não. Ser capaz de dizer não, firmeza para dizer não. A impiedade tem a ver com que se opõe à verdadeira adoração e devoção a Deus. A impiedade é uma relação errada com Deus, ela tem a ver com a teologia errada, sabe, faz distorções da verdade. O ímpio é aquele que não leva Deus em conta, e por isso não leva Deus a sério. O ímpio não se deleita em Deus, não tem prazer nele, muito pelo contrário, ele abomina as bem-aventuranças que há em Deus, aquilo que Deus traz para a vida daqueles que creem em Cristo. A riqueza da sua glória, como diz lá em Efésios, o apóstolo Paulo, ele acerta quando ele aponta as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Essa falsa ética, as paixões mundanas são consequência da impiedade. A perversão é filha da impiedade. Romanos 1,18, ele vai dizer assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da injustiça eles suprimem a verdade, eles tiram a verdade e dizem somente mentiras. As paixões mundanas decorrem de um relacionamento errado com Deus. Essas paixões mundanas têm a ver com a vida desregrada na área da mente, da língua e do sexo, principalmente. Essas paixões descrevem um estilo de vida pervertido. William Hendrickson novamente diz que essas paixões mundanas incluem o desejo sexual desordenado, o alcoolismo desenfreado, o desejo excessivo por possessões materiais, a agressividade. Em suma, refere-se aos anelos desordenados de prazeres, poder e possessões. Quem já viu falar sobre essa tríade: sexo, poder e dinheiro? É disso que Paulo está falando, sobre aquilo que amarra os nossos corações, nos levam para longe do Senhor. São deuses que se levantam dentro do nosso coração, que damos espaço, e todos nós estamos em perigo, meus irmãos. Mesmo conhecendo do Senhor, o pecado bate a porta todos os dias,
incitando os nossos desejos. Por isso precisamos do Senhor. Por isso precisamos da sua graça. Para que haja esse discernimento em olhar para tudo aquilo que está ao nosso redor. Que essas coisas que nos incitam, nos chamam para longe do Senhor, precisamos estar atentos. John Stott afirma que a graça de Deus nos disciplina a renunciar à nossa velha vida e a viver uma nova vida, a passar da impiedade para a piedade, do egoísmo para o autocontrole, dos caminhos desonestos a um tratamento justo com todos os demais. Quando as paixões mundanas não são regeneradas, a graça se torna barata e as pessoas fogem da luz. Muitos métodos de evangelização e missão se mostram não bíblicos quando falam apenas da fé no Salvador dos pecadores, mas não falam igualmente da abdicação ao pecado, do arrependimento. Se falamos apenas do amor do Senhor e não falamos do arrependimento e do abrir mão da sua vida, dos seus desejos, erramos o alvo, meus irmãos, e não andamos conforme a palavra do Senhor. Quando as paixões mundanas não são renegadas, a graça se torna barata e as pessoas fogem da luz. Assim, sob a influência da graça educadora de Deus, as paixões mundanas são renegadas. A graça nos educa para praticarmos o bem. Vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, diz ali no meio do verso 12. Paulo agora vai falar sobre como a graça de Deus nos educa para praticarmos o bem. A salvação não é apenas uma mudança de situação, mas é também uma atitude, uma mudança de atitude. A pedagogia da graça nos educa em nosso relacionamento conosco, com o próximo e com Deus. São três esferas. A graça nos educa para vivermos relacionamentos certos dentro de nós, fora de nós e olhando para Deus. A graça nos ensina o correto relacionamento conosco mesmo, olhando aí para a palavra de Deus. Vivamos no presente século sensatamente. A palavra grega aqui, chamada sófronos, traz uma ideia de prudência, traz a ideia de autocontrole, de moderação. A sensatez tem a ver com o domínio próprio, que é o fruto do Espírito. Com a vida controlada, sensatez é ter seus impulsos, seus instintos, suas ações, as suas reações, meus irmãos, tudo sob controle. Sabe, ser equilibrado, ter um correto julgamento sobre as suas próprias ações. Como vamos responder a este mundo se não for segundo a graça? Se não for segundo a este estímulo da palavra, do conhecermos do Senhor? Sensatez é fazer o uso adequado dos desejos e impulsos, que não são pecaminosos em si mesmos, e vencer os impulsos e os desejos pecaminosos. O cristão vive nesse presente século, mas não em conformidade com ele, nem para ele. Cristo nos redimiu deste mundo perverso, diz lá em Gálatas 1:4, e não devemos nos conformar com ele, conforme diz Romanos 12:1-2, eu quero ler. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente,
para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, esse é o equilíbrio. A graça nos ensina o correto relacionamento agora com o próximo. Vivamos no presente século justamente, de forma justa, está aí no verso. A justiça fala do nosso correto relacionamento com o próximo. A pessoa justa é aquela que não se coloca acima dos outros, nem tenta diminuir. Ela concede aos outros o que lhe é devido. Viver de forma justa. Lembram-se da EBD a respeito de vivendo com integridade? Justiça é integridade, meus irmãos. É viver com integridade a partir daquilo que o Senhor nos ensina. É demonstrar a integridade no trato com os demais irmãos, com as outras pessoas. Meus irmãos, a graça nos ensina o correto relacionamento com Deus. Vivamos no presente século, aí no verso 12, vivamos no presente século piedosamente. A piedade está ligada ao correto relacionamento com Deus. É o verdadeiro fervor e reverência para com o único que é objeto da adoração, é Jesus. Somente a graça pode nos tomar pelas mãos e nos conduzir ao íntimo relacionamento com Deus. A graça de Deus não, porque a graça revelada é Cristo, então nós vamos viver conforme Cristo viveu, seguindo os seus passos, as suas pegadas, a maneira que Ele viveu. Aqueles que usam a graça de Deus como desculpa para pecar, jamais experimentarão o seu poder salvador. Romanos 6:1 ele vai dizer isso. Judas 4 vai falar sobre isso. A mesma graça de Deus que nos redime é também a graça que nos renova, que nos capacita a obedecer a sua palavra. Meus irmãos, a graça tem nos dado a oportunidade de vivermos com integridade, de experimentarmos da presença do Espírito no seu renovo da nossa mente, do nosso corpo, do nosso coração, a ponto de entendermos e discernirmos todas as coisas. Nós precisamos do Senhor. A mesma graça que Deus que nos redime é também a graça que se renova. E ela nos capacita a obedecer a sua palavra. Aí no verso 14. Meus irmãos, agora vamos olhar um pouquinho antes, no verso 13. A graça nos educa para aguardarmos a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Depois de ter falado dessa manifestação, ou dessa epifania da graça, onde ele se mostra para nós ali no verso 11, agora Paulo fala da epifania da glória, manifestação da glória do nosso grande Deus. Aquele que apareceu brevemente no cenário da história e subiu aos céus, um dia vai voltar, vai reaparecer. Ele apareceu em graça e ele reaparecerá em glória para nós, meus irmãos. Maranata, né? Amém. O cristão olha para trás e glorifica a Deus porque a graça o libertou da impiedade e das paixões humanas. Ele olha para o presente e exalta a Deus porque tem uma correta relação consigo, com o próximo e com o próprio Deus. Ele olha para o futuro e se santifica porque vive na expectativa dessa epifania do seu grande Deus e Salvador Cristo Jesus. A graça de Deus nos libertou das nossas mazelas do passado, restaurou a nossa vida no presente e nos mantém na ponta dos pés, com uma gloriosa expectativa lá na frente, quando Jesus há de voltar em glória e poder.
É impossível que aqueles que mantêm essa gloriosa esperança da volta de Jesus se recusem a entregar-se completamente a Deus, porque Ele nos transformou e tem nos moldado segundo a sua palavra, a sua vontade nos dias de hoje, com esperança lá na frente de saber que o Senhor retornará, de saber que Ele estará conosco e nós subiremos aos céus com Ele. Louvado seja Deus por isso. Paulo chama Jesus Cristo de grande Deus, porque sua grandeza, nessa que os homens têm obscurecido com vão, sabe, esplendor deste mundo, achando que neste mundo as coisas se resolvem, será plenamente manifestada no último dia. Então o brilho do mundo, que hoje parece grande aos nossos olhos, vai perder totalmente o sentido, vai perder toda a sua pompa. Essa coisa de que nós podemos ser alimentados, cuidados, seja pelo Estado, seja pela qualquer outra coisa, longe, à parte do Senhor. Isso é um engano, isso é um grande engano. Então nós olhamos para o Senhor, para os seus planos. Paulo chama a epifania da glória de bendita esperança. Na verdade, o que começa com graça termina com glória. A volta gloriosa de Cristo é mais do que uma bendita esperança, é uma esperança cheia de alegria, diz Romanos 5,2, uma esperança unificadora, Efésios 4,4, uma viva esperança, 1 Pedro 1,3, uma firme esperança, Hebreus 6,19, e uma esperança purificadora, 1 João 3,3. Olha quantas indícios, certezas, verdades absolutas nós encontramos na palavra do Senhor, apontando para essa esperança verdadeira. Não há erro, o alvo já está certo, nós sabemos para onde vamos. A dinâmica da nossa vida é a expectativa da vinda gloriosa de Jesus. Quando se espera uma visita real, tudo se limpa, se decora, se arranja para que o olho real o veja. O cristão é uma pessoa que está sempre pronta para receber o Rei dos Reis. Por mais que estejamos muitas vezes sujos, nós temos o mediador, o consolador, aquele que transforma e limpa dos nossos pecados. Nesse momento de contrição que tivemos, é a comunidade que pede perdão ao Senhor, porque o pecado, como eu já disse, ele bate às portas. Muitas vezes cedemos, nos entristecemos o espírito, mas não podemos nos apartar do Senhor, porque o próprio Espírito, com gemidos inexprimíveis, vai ao Senhor e intercede por nós, muitas vezes por nossa mesquinhez, a nossa falta de conhecimento. Por que não conhecemos mais o Senhor? Por que não nos aprofundamos na sua palavra? Nós precisamos do Senhor, meus irmãos. Precisamos nos achegar ao Senhor. Agora, o terceiro e último ponto, a operação da graça. Nós vimos a manifestação, nós vimos a educação da graça e agora a operação da graça. A partir do verso 14 e 15. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos redimir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Paulo, que acabou de falar da epifania da glória, passa agora naturalmente para as gloriosas verdades acerca da operação da graça, a presente graça, a qual a si mesmo se deu por nós. No comecinho do verso. Não foi a cruz que produziu a graça, mas a graça que produziu a cruz. Cristo é o presente da graça. Ele, sendo o Criador do universo,
esvaziou-se e nasceu de mulher, sendo o Pai da eternidade, entrou no tempo, encarnou-se e fez morada entre os homens, se tornou um ser humilhado como nós, sendo santo se fez pecado, sendo bendito se fez maldição, sendo autor da vida, morreu em nosso lugar numa rude cruz. Essa foi a maior oferta, a maior dádiva e o maior presente que poderíamos receber. Amém. E essa entrega voluntária de Cristo por nós, como nosso fiador, representante, substituto, nos fala da sua morte vicária. Esse é o cerne da doutrina da expiação. Ele morreu não apenas para possibilitar a nossa salvação, mas Ele morreu para nos salvar. Amém. Ele morreu pelas suas ovelhas. Ele deu a sua vida pela sua igreja. Ele morreu a nossa morte. E por sua morte, nós temos vida. Então qual era o propósito da graça? Do meio do verso 14: a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Esse era o propósito da graça, nos fazermos dele, sem mácula, sem mancha. A graça tem dois propósitos, um negativo e o outro positivo. O propósito negativo é remir-nos de toda a iniquidade, ou seja, do poder que nos faz pecar. A graça de Deus nos salva do pecado e não daquilo que o pecado traz. A graça não se manifestou para que os que vivem no pecado sejam salvos. Ela se manifestou para nos remir de toda a iniquidade, ou seja, de tudo aquilo que o pecado pode produzir na nossa vida. E o que ele pode produzir? O salário do pecado é a morte. É isso. Ele nos salvou da morte eterna, dessa culpa que nos leva para essa morte. Cristo nos libertou da penalidade do pecado na justificação. Cristo nos liberta do poder do pecado na santificação. Cristo nos liberta da presença do pecado na glorificação. Porque lá não teremos mais pecado. Lá o pecado não estará mais às portas, nos assediando, nos tentando. Então nós estimamos pela glorificação. Nós estimamos pelo dia que o Senhor estará conosco, que Ele virá nos buscar. Propósito positivo. O propósito positivo é que Cristo, por meio da sua morte, purifique para si mesmo um povo exclusivamente seu. O Senhor quer um povo limpo e exclusivo. Ele não aceita um povo maculado pela iniquidade, nem um povo de coração dividido. Os corações divididos. Esse tempo presente temos tantas coisas que dividem a nossa atenção, tantos entretenimentos, tantas coisas que nos chamam a atenção, que damos tanta importância, que nos apontam para longe do Senhor e tomam o nosso tempo. Precisamos cercar todas essas tentações, meus irmãos, que nos tiram da presença do Senhor, que precisamos olhar para aquilo que realmente nos traz vida eterna. Então o Senhor quer um povo limpo e exclusivo. Ele não aceita esse coração dividido. Pelo seu sacrifício, Cristo nos comprou. Agora somos propriedade exclusiva dele. Somos suas ovelhas, sua herança, a sua habitação. Portanto, qual o resultado da graça? No finalzinho do verso 14: um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Essa expressão zeloso de boas obras traz a ideia de entusiasmado pelas boas obras.
O alvo do cristão não é apenas ter a capacidade de realizar boas obras, mas ter esse entusiasmo, a paixão de fazer boas obras. Devemos viver intensamente para aquele que morreu vicariamente por nós. John Piper vai dizer o seguinte, que no cerne do cristianismo está a verdade de que somos perdoados e aceitos por Deus, não por termos feito boas obras, mas a fim de que possamos fazer essas boas obras. As boas obras não são o fundamento da nossa aceitação, mas o fruto. Nós fazemos como fruto daquilo que Deus fez em nós. Deus nos salvou para as boas obras, e não por causa das boas obras. Devemos não apenas praticar essas boas obras, mas fazê-las com fervor, com paixão, com zelo. Não devemos ser relapsos e remissos nas boas obras, mas zelosos e fervorosos, praticando as boas obras. Um outro pregador, John Stott, vai afirmar da seguinte forma, com pertinência, que nesse pequeno parágrafo de 11 a 14, Paulo coloca lado a lado os dois marcos que determinam a era cristã, ou seja, a primeira vinda de Cristo, com a qual ele começa, e a segunda vinda, a qual ele termina. Ele nos convida a olhar uma e outra, pois vivemos nesse intervalo entre a vinda de Cristo, a primeira vinda, e a segunda vinda, que separa esses dois fatos. Uma situação não muito confortável entre o já e o ainda não. Ou seja, nós já temos o Senhor, mas ainda não vivemos com o Senhor. Nós requeremos da presença do Senhor em nossas vidas, mas Ele ainda não está aqui, nós não ainda estamos com Ele. Mas já vivemos dos benefícios da sua vinda, dos benefícios da sua presença. É o seu Espírito agindo em nós. Já desfrutamos de parte da eternidade, porque já estamos com o Senhor. Embora nós voltemos o nosso olhar a um passado distante, quando houve a manifestação da graça, quando Cristo estava presente, e o fixemos sobre num futuro desconhecido que a gente ainda não sabe ainda, quando haverá a manifestação da glória, devemos viver no presente de forma sensata, de forma justa e piedosa, como já vimos. Quando caminhamos entre as duas manifestações, passada e futura, da graça e da glória, é que podemos viver de modo agradável a Deus. Quando vivemos sob a perspectiva da primeira e da segunda vinda de Cristo, é que encontramos o verdadeiro sentido da vida cristã. Porque eu olho para cada um dos meus irmãos aqui e sei que há lutas, há dificuldades. Como igreja, nós sabemos as dificuldades que passamos, financeira, saúde e tantas outras esferas. É emprego, seja o que for. Nós lutamos todos os dias e vamos ao Senhor que entregou a sua vida por nós. Pela graça Ele nos salvou. E viemos aqui, porque aqui nós servimos ao Senhor adorando ao único e verdadeiro Deus. Esse é o propósito que estamos aqui. Então nós desfrutamos daquilo que o Senhor tem nos entregado. Que alegria poder dizer isso. Que privilégio. E Paulo conclui a sua exposição aqui no capítulo 2, exatamente como começou, dando-lhe uma ordem para ensinar. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. No último versículo diz, esse foi o versículo 1, e no último versículo ele vai dizer assim: dize essas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Paulo repete a primeira ordem, fala diz, e acrescenta mais duas: exorta e repreende, ensina. O ensino, a exortação, a repreensão devem ser feitos de forma pessoal e corajosa.
Então Tito deveria não somente declarar essa mensagem, mas também exortar as pessoas a aceitá-la e repreendê-la, caso estivessem cansados, sonolentos, esgotados, fracos. Quem estiver assim, nós precisamos exortar, nós precisamos fortalecer, nós precisamos, a partir da palavra, aquecer. Como igreja devemos ajudar, porque é assim que ele fez com Tito, é assim que ele pede para Tito olhar para a sua igreja, e quem estiver cansado, quem estiver sonolento na fé, quem estiver enfraquecido, que seja exortado, que seja repreendido, seja ensinado, porque Deus em Cristo bate e está às portas. Precisamos ser animados pelo Senhor, só Ele é capaz. Nós apontamos para o Senhor, essa é a função da igreja, nós apontamos para o Senhor. Não basta apenas falar e ensinar, é preciso também encorajar. Não é o suficiente apenas falar e encorajar, é necessário também repreender. A palavra de Deus precisa ser dirigida ao intelecto, às emoções, à vontade. Precisamos ensinar de forma inteligível o conteúdo da teologia, encorajar o coração, repreender a conduta errada. Não posso ficar esperando que meu irmão vá e tropece. Nós precisamos, meus irmãos, suportar, assim como aquele braço está suportando aquela caixa pesada, nós precisamos ter essa função. Suporte, ajuda, assistência mútua. Somos igreja, confiados em Cristo, porque Ele nos exorta, Ele nos repreende quando caminhamos errado. Se por algum motivo há cegueira, precisamos apontar o erro a partir da palavra. É o Espírito quem trabalha, é o Espírito que desenvolve, é o Senhor quem cuida. A igreja responde. Tito não poderia se intimar diante da petulância dos falsos mestres que estavam se levantando, e ele vai falar isso mais profundamente no capítulo 3, que ameaçavam a igreja, nem sentir-se desqualificado diante dos membros das igrejas cretenses. Ele deveria falar, ele deveria exortar, repreender com toda a autoridade. Ele não deveria nutrir complexo de inferioridade diante das pessoas a quem ele ministrava. Paulo é enfático: ninguém te despreze, porque ele prega a verdade. A autoridade do Senhor, não há quem. É a autoridade do Senhor. Obviamente, essa observação visava mais as igrejas cretenses do que ao próprio Tito. Era uma maneira de como Paulo estava ensinando a Tito como lidar com toda essa situação que ele estava vivendo lá. E aqui partimos para uma conclusão, meus irmãos. A graça de Deus, ela é eficaz. Somos o que somos pela graça de Deus. Sem ela não estaríamos aqui, mas entregues à perdição eterna. Uma vez alcançados pela graça, precisamos da sua eficácia para viver uma vida santa diante de Deus e das pessoas. Isso será difícil se tentarmos viver essa vida baseados em nossa própria força, com a nossa inteligência. Mas temos de ter em mente que a força vem do Senhor, ela vem do alto. A graça nos ensina e nos capacita a viver uma vida digna de Deus. Apeguemo-nos, portanto, à graça de Deus e levemos uma vida vitoriosa em Cristo. É isso mesmo, é uma vida vitoriosa em Cristo, porque é Cristo
quem nos alimenta, é Cristo quem nos perdoa, é Cristo quem nos corrige, é Cristo quem nos repreende, é Cristo quem nos exorta. A partir da sua palavra, é Cristo quem nos educa, é Cristo quem nos ensina, é Cristo quem transforma o nosso ser. É a partir de Cristo que há vida eterna com o Senhor, a paz com Deus. A graça capacita, a graça educa, e pela graça agimos. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar. Bendito Deus, a tua graça tão maravilhosa, Pai. É a tua graça que nos capacita. É a tua graça, Deus, que tem se achegado até nós em Cristo, para nos dar a vida eterna, para nos dar uma vida que é possível viver, ó Pai, e saber que há esperança no Senhor, há esperança de estarmos com o Senhor. A tua graça tem transformado a tua igreja, a tua graça tem se achegado até nós, e nós louvamos ao Senhor que se faz presente aqui, recebendo desse culto, recebendo deste serviço, porque a tua graça em nossos corações, a partir de Cristo, nos aproxima de ti, Senhor, que está conosco, e diante de ti declaramos: vem, Senhor Jesus. Nós desejamos o Senhor, nós precisamos do Senhor. Ó Pai, a tua graça ela é infalível, ela é certeira e transformadora. Nós louvamos, nós somos gratos ao Senhor, porque fez essa obra maravilhosa em nossas vidas. Ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Guarda os nossos corações, guarda a vida de cada um dos meus irmãos aqui, seus parentes, seus amigos, aqueles que se relacionam ao próximo. Ó Senhor, nos faça, a partir da tua graça e da presença de Cristo em nossas vidas, exercermos, ó Pai, a nossa cidadania como cristãos, nossa cidadania dos céus, do reino do Senhor, para testemunharmos Cristo aonde estivermos. Ó Deus, carecemos do Senhor. Pela tua graça e pela tua misericórdia, pedimos a Cristo. Em teu nome, oramos. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com cada um dos meus irmãos. Temos mais um cântico. Deus abençoe, meus irmãos.